Agora o debate do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre as condições para um desempenho melhor do Brasil no cenário internacional. Eu converso agora com o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Boa noite aos dois. Boa noite. E eu falo do cenário internacional porque Paulo Guedes e vários secretários estão em Davos, o governador de São Paulo também, tentando passar uma mensagem mais positiva em relação à economia brasileira, atrair investimentos, parcerias. Eu vou começar com o Pedro Paulo. Pedro Paulo, o ministro Paulo Guedes está deixando muito claro uma política muito focada em uma maior abertura comercial, um maior intercâmbio, com algumas concessões. E o Brasil pretende, inclusive, entrar na OCDE. Você acha que é o caminho correto, essa ideia de passar que a economia está dando certo? Essa questão da abertura da economia já foi anunciada na campanha e no primeiro dia após a posse. A formação do secretariado dele já evidenciava isso daí. E é uma tendência que eu vejo, particularmente a partir de 10 anos atrás. Se você olhar hoje o mundo, e principalmente o principal parceiro que o Brasil quer conquistar, que é os Estados Unidos estão seguindo o caminho contrário. Para mim é um pouco confuso entender como é que essa questão vai ser ajustada com os Estados Unidos. Mas eu acho que o caminho para o crescimento global é sempre esse, é o de liberdade comercial intensa, para poder permitir que os países possam maximizar o bem-estar das suas populações. E agora, quero ver como é que vai, na atual conjuntura internacional, como é que isso vai ser viabilizado. Eu fico intrigado, mas é um assunto interessante. Até teve um certo alívio antes do Fórum de Davos, que foi o acordo da primeira fase, não é, da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Trump continua lá criticando a posição de outros em relação aos Estados Unidos. Ele quer mudanças grandes na OMC, ele continua questionando a China pelas práticas comerciais. Agora, o Brasil, o próprio ministro Paulo Guedes reconhece que perdeu uma onda de inovação e de globalização. Era uma economia mais fechada e a gente está atrasado nessa coisa da indústria 4.0, que é um dos destaques nas discussões de Davos. O Brasil consegue compensar o atraso? Olha, em algum tempo provavelmente consegue, né? A questão é que o caminho é longo, foram muitos anos, de alguma forma, de uma estagnação em termos de política externa, a ausência de acordos relevantes, e muito foco no Mercosul, que no final das contas é um bloco muito mais político do que econômico. Então, de alguma forma, isso limitou o potencial para a expansão do comércio brasileiro e até por isso que hoje o Brasil ainda é um país muito fechado, né? Apesar do esforço recente do governo em abrir a economia, o Brasil ainda é muito fechado. Agora, o Bruno citou a questão do Mercosul, e o Mercosul nós temos as duas principais economias com governos que são de situações diferentes, ideologicamente, que já se provocaram desde a época da campanha na Argentina, só que é no momento em que o Mercosul está discutindo o bloco, a formação, um acordo com a União Europeia. Vai para frente, Pedro Paulo, e o Brasil depende da Argentina, em boa medida, para garantir bons resultados de balança, né? É um parceiro super importante, né? Apesar de, por ser um parceiro super importante, inclusive, comprometeu boa parte da performance da indústria no ano passado, brasileira, da balança comercial, porque ela tem uma participação importante no nosso comércio externo. Agora, como o Brasil vai se alinhar ou não com a Argentina para obter o acordo com a União Europeia, é uma coisa que ainda quero ver, porque do ponto de vista objetivo, né, são muitos desafios. O governo argentino começou agora, começa a fazer os primeiros movimentos. Mais uma vez, eu não tenho muito claro como é que esse caminho vai andar, porque é complexo. A União Europeia ela precisa de sinais claros em vários campos. Evidentemente, esse acordo é super importante para a estratégia que o governo tem de se entregar cada vez mais à economia internacional, mas a gente está atravessado por um clima de disputa política entre os países integrantes do Mercosul e de entendimento do próprio Mercosul, que eu, de fato, eu acho que, do meu ponto de vista, como eu espero para ver. Esse é o passo, porque de fato é difícil entender. E tem outros problemas também com a União Europeia, né? Nós já tivemos aí também, e questão política misturada com o meio ambiente, porque já foram as provocações aí entre Macron e o presidente Bolsonaro, Angela Merkel também na Alemanha, então pega duas das principais economias, França e Alemanha, com restrições sérias ao Brasil.
Sim, e numa onda global de protecionismo, né, de aumento do protecionismo, enfim, de ondas nacionalistas do ponto de vista político. Então, de alguma forma, não é o melhor momento, né, para se aproveitar de uma expansão comercial. Né? Não é o melhor momento para implementar um plano desses. Né? Natural que é melhor implementar do que não implementar, mas o momento global, de fato, não é o mais favorável para isso. A questão é que o Brasil tem condições de crescer, apesar desse momento não tão favorável em termos globais. Então ele perdeu aquela onda da globalização e vai chegando no momento que ela está virando marolinha, é isso? Está atrasado. É bem por aí. Na política fiscal foi assim também, né? Apesar de ter feito uma economia fiscal importante nos primeiros anos do governo Lula, foi de forte crescimento, os americanos falam isso, você tem que trocar o telhado quando você está num período de pouca chuva, não adianta você querer trocar na chuva. A política fiscal também é assim, você tem que economizar bastante para poder gastar depois quando a economia está caindo. Você economiza quando a economia está pujante e gasta quando ela está na descendente. O comércio internacional é exatamente isso como o Bruno falou. Né? A melhor hora para fazer isso já talvez tenha passado. Era o momento que o comércio internacional estava forte, o momento em que a China estava crescendo a 10%, 12% ao ano. Agora ela luta para manter 6%. É muito para os nossos padrões, mas é pouco para a China. Pouquíssimo. Pouquíssimo para que o mundo precisa. Né? O mundo precisa cada vez mais global, desse crescimento da China. Nós, em particular, precisamos. Agora, o Brasil ainda tem o problema da competitividade na área da indústria, que é muito ruim, quando a gente pensa em expansão dos negócios. Então, seria, por enquanto, alavancada a balança, basicamente produto básico. Essa é a questão fundamental. Você, por favor, me dê as perguntas fáceis. Você está me dando as mais difíceis. Brincadeira, mas o fato é que a produtividade que a gente conseguiu elevar ao longo desse período intenso de crescimento no início da década, na década passada, foi exatamente no setor agro. O agro conseguiu fazer esse negócio, se expandiu com produtividade elevada. O Brasil hoje tem todos os méritos nesse campo. E a indústria é notória, ela perdeu espaço, mas eu acho que não é só por um problema brasileiro, isso não é só uma desventura dos empresários ou dos governos ou dos trabalhadores brasileiros. O mundo perdeu espaço na indústria para a China e para o Sudeste Asiático. Né? Os Estados Unidos perderam, a União Europeia perdeu. Um dos motivos da guerra comercial é colocar um freio nisso também. Todas essas questões envolvem o fato da China ter colocado uma vantagem competitiva muito grande ao ter salários muito baixos, uma intervenção do Estado muito grande para fornecer alguns elementos estratégicos, como formação, né, dos trabalhadores, subsídios, e isso acabou tirando uma distorção global. Então, eu acho que o Brasil já está avançado na produtividade no campo, agora precisa pensar, sentar e discutir bastante o que fazer com a sua indústria. Isso realmente a gente vai precisar. Então, a gente está vendo vários entraves no cenário internacional, ou a necessidade de trabalhar bem esses acordos, garantir competitividade. Agora, a gente está num momento meio atípico também em termos de mercado global. Mercado financeiro, juros muito baixos, inflação sob controle, as várias economias, mesmo com juros muito baixos, tentando tomar medidas aí para crescer, para sustentar crescimento. A Europa com dificuldades, há preocupações, por exemplo, com relação à Alemanha. Né? E aí o ministro Paulo Guedes até disse que a gente está meio na contramão, que o Brasil está fazendo reformas, está crescendo, mas está crescendo depois de ter passado lá pelo fundo do poço. E o mercado tem umas reações meio atípicas, né, nesse processo, com muita liquidez. É difícil fazer uma leitura também disso. Exato, não é só no Brasil que a gente passa por um momento muito atípico. Né? Acho que no resto do mundo a gente tem desafios que, em grande medida, até a academia não conhecia. Né? Então, muito se fala sobre o que fazer sobre os juros dos Estados Unidos, onde você tem uma taxa de desemprego praticamente nas mínimas históricas, uma inflação que não cresce e um crescimento que está minguando. Então, o cenário global está cheio de desafios, mas, de fato, o Brasil está um pouco descolado dessa tendência um pouco mais negativa, na medida em que a gente já teve uma crise há pouco tempo atrás, descolada do resto do mundo também, e agora a gente tem condições de crescer um pouco mais, apesar do cenário pouco favorável. Agora tem que atrair esse dinheiro, essa liquidez toda e essa preocupação por parte da equipe econômica. Os planos de concessões que estão indo, espero, para a prática agora esse ano, as privatizações, agora vão fazer um follow-on, uma venda de ações
da Petrobras, que pode bater 50 bilhões de reais, e mais o pacote de privatizações mesmo, e mais as outras vendas de ações que ainda estão em posse do governo. Tem o BNDES, não é? Tem o BNDES e tem mais coisas. Puxaram um tapete ali, saiu alguns bilhões de reais de ações que estavam ali, eu não sei como estavam lá até agora. Isso já vai ajudar a atrair capital, mas a vantagem, se é que a gente pode chamar de vantagem, o Bruno falou, o novo normal do mundo é uma taxa de juros muito, muito baixa. A gente não vai ver o mundo crescendo muito. Eu acho que a gente vai ter uma janela de tempo ainda razoável pela frente, antes de surgir algum momento mais estranho, uma crise ou uma desaceleração de fato, de recessão nos Estados Unidos, para que o Brasil consiga aproveitar alguma coisa desses juros baixos, tanto os juros baixos lá de fora como daqui de dentro, para dar uma reestruturada nessa economia, voltar a crescer, ainda que modicamente, e conseguir efetivamente consolidar alguns setores no Brasil que precisam de investimento e estão parados há algum tempo. Agora, para fecharmos, Bruno, o ministro Paulo Guedes falou em crescimento de 2,5% da economia este ano, lá no Fórum de Davos. É possível? Diria que sim, é possível e de alguma forma é até conservador, né? Hoje existe espaço para que se cresça mais do que isso, dada a enorme capacidade ociosa que foi deixada desde a crise. A gente tem uma taxa de desemprego muito alta e uma ociosidade na indústria, dos fatores de uma forma geral, ainda muito grande, né? Então, crescer 2,5% não pode ser visto como algo tão atípico, né? Infelizmente, hoje né? Depois de agora 3 anos praticamente, crescendo um pouco mais de 1%, então a gente acaba se contentando com pouco. A verdade é que existem condições para que se cresça mais do que isso, e a gente até acredita que em 2020 o crescimento chegue mais perto de 3%. Confia nisso também, Pedro Paulo? Eu acho que se não crescer 2,5%, cresce 2,2%, 2,1%. Não vejo problema com isso. Isso a gente já está contratado. Eu não quero surpresa negativa esse ano, por favor. Como analista vai ser muito chato ter mais um ano com surpresas. Os economistas erraram. São 4 anos revisando o crescimento para baixo. Eu acho que esse ano a gente vai conseguir, espero, junto com o Bruno aqui, ver uma surpresa positiva no crescimento. Perfeito. Conversei aqui com Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e Bruno Lavieri, que é da 4E Consultoria. Obrigada aos dois. Boa noite, Laerte, Luciana.